Olá, meus irmãos amados de Jesus e Maria, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos meditar nada mais, nada menos que o anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se encontra no capítulo 18 e 19 de São João. Hoje vai ser um pouquinho longo e um pouquinho emotivo, mas vamos lá meditar a paixão do nosso Senhor? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confesso que lendo um pouquinho aqui antes, já dá meio que aquela embargada na voz, aquela emoção, né? Não tem como a gente não se emocionar. Mas antes de começar, que essas palavras não apenas sirvam para nos emocionar e, que lindo foi que ele morreu na cruz por nós, mas que a gente saiba o verdadeiro sentido, né, do porquê. Vamos lá? Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim no qual ele entrou com seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ali se reunira com seus discípulos. Judas então trouxe um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer-lhe, saiu e disse: "A quem procurais?" "A Jesus, o Nazareno", responderam. Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus lhe disse: "Sou eu", recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus retomou: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai estes irem." Assim se cumpria a palavra que ele tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me deste." Simão Pedro, que levava uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Jesus disse a Pedro: "Põe a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu?" O destacamento, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro, conduziram-no a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus: "É melhor que um só homem morra pelo povo." Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, o conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada encarregada da porta disse a Pedro: "Não és tu também um dos discípulos deste homem?" Ele respondeu: "Não." Os servos e os guardas tinham feito um braseiro e se aqueciam, pois fazia frio. Também Pedro estava ali, em pé, com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas?" "Interroga os que ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse." Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Jesus replicou-lhe: "Se falei mal, prova que falei mal. Mas se falei bem, por que me bates?" Anás então mandou, amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Entretanto, Simão Pedro estava lá, aquecendo-se. Disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não sou." Então um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele de quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: "Será que não te vi no jardim com ele?" Pedro negou de novo, e na mesma hora o galo cantou.
de Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse um malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: não nos é permitido matar ninguém. Isso foi para se cumprir a palavra de Jesus, dando a entender de que modo haveria de morrer. Pilatos entrou novamente no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: dizes isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: porventura eu sou judeu? Teu povo e os chefes dos teus sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: desculpa. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vi ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos lhe disse: o que é a verdade? Dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou: eu não encontro nele crime algum. No entanto, existe entre vós o costume de que por ocasião da Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Eles se puseram a gritar: este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Pilatos então mandou açoitar Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: salve o rei dos judeus. E batiam-lhe no rosto. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: vede, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e seus guardas começaram a gritar: crucifica! Crucifica! Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. Entrou no palácio outra vez e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos disse-lhe: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se não te fosse dada do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir daí, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam gritando: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César.
Quando ouviu essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar conhecido como Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica. Pilatos disse: Vou crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Pilatos então lhes entregou Jesus para ser crucificado. Então receberam Jesus e, carregando ele próprio sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Lá eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Como o lugar onde Jesus fora crucificado era perto da cidade, muitos judeus leram o letreiro que estava escrito em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram então a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, e sim, ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois de crucificarem Jesus, os soldados pegaram suas vestes e dividiram em 4 partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica, que era feita sem costura, uma peça única, de alto a baixo, e combinaram: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver de quem será. Assim, cumpriu-se a escritura: Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Fixaram uma esponja embebida em vinagre num ramo de isopo e a levaram à sua boca. Depois que tomou o vinagre, ele disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus não queriam que no sábado os corpos ficassem na cruz, pois esse sábado era solene. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar-lhes as pernas e tirá-los da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e depois ao outro, que foram crucificados com Jesus. Chegando a ele, viram que já estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados atribuiu-lhe o lado com uma lança. Abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que também vós creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outro texto da escritura diz: Olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém, às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu, e José foi e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uma mistura de mirra e de aloés, cerca de 100 libras. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com os perfumes em faixa de linho, ao modo de como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, no qual ninguém havia sido posto. Como era o dia da preparação dos judeus, e o túmulo estava perto, ali puseram Jesus.
Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. É impossível não se emocionar com esse evangelho. Ai, ai. O que dizer, né? Não tem muito o que ser dito. Peço perdão pela emotividade, pela emoção, mas é porque ao ler, eu fui me deparando quantas vezes nós somos Pedro, quantas vezes nós somos Judas, quantas vezes nós somos Pilatos, quantas vezes, né, nós negamos Jesus, o traímos, lavamos as mãos para ele. Quantas vezes que nessa sexta-feira da paixão não seja como tantas outras que a gente apenas lê o evangelho e fala, nossa, que lindo, ele morreu por mim, por nós. Que a gente possa realmente entender o que aconteceu naquela sexta-feira, por quem ele fez isso. Outro dia na homilia o padre falou, ainda que houvesse um pecador, apenas um, ainda que apenas Adão tivesse pecado e Deus resolvesse, não vou mais dar continuidade à criação. Adão pecou e eu vou parar nele. Ainda assim, se houvesse apenas um, ele teria morrido por nós, porque ele não quer a perdição das nossas almas, porque ele nos ama. Então que nós possamos dar mais valor nesse amor, porque não foram os pregos que o mantiveram presos, mantiveram seus braços e seus pés presos naquela cruz. Foram os nossos pecados. É isso. Não tem muito o que dizer. Que a gente vive essa sexta-feira da paixão não como um espectador da cruz, mas alguém que realmente vivencia, que toma a cruz para junto de si e que vivencia. Que não sejamos meros espectadores, mas que nós, assim como Simão Cirineu, possamos ajudar Cristo a carregar a cruz, porque na verdade quem deveria estar carregando aquela cruz não era ele, éramos nós. Que tenhamos uma santa e abençoada sexta-feira da paixão, que ela seja um dia, né, de reflexão, que tenhamos uma santa e abençoada Páscoa. Fiquem com Deus. Tchau.